É tão interessante que quanto mais consciência nós temos, repete assim comigo, quanto mais consciência eu tenho de mim, diga, mais perigoso fica. Sabia disso? Quanto mais consciência você tem de você, mais perigoso fica. Porque agora você tem consciência que você está quebrando princípios, você está fora da direção de Deus, e se você não se posicionar, o próprio mal pode ali devastar com a sua vida, porque é o que ele sabe fazer. E é o que ele quer fazer. É o que ele quer fazer. O homem oculto precisa ser revelado. Chega de duas pessoas. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por esse dia, por esta oportunidade e pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concebeu, o fôlego de vida, o ar que respiramos, meu Deus, e tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui na tua casa, na tua presença, meu Deus, nesse ambiente de fé, Senhor, preparado, meu Deus, para receber direções, receber toda a instrução que nós precisamos, meu Deus, para chegar aonde o Senhor espera que cheguemos. E eu peço, ó Deus Todo-Poderoso, derrama sobre nós, nesta noite, meu Deus, essa unção de poder, de autoridade, meu Deus, unção, meu Pai, que vai nos ajudar, meu Deus, a receber, Senhor, toda a direção que precisamos, meu Deus, todo o direcionamento, meu Deus, que precisamos, meu Deus, para nos tornarmos, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor quer que nos tornemos, meu Deus, que venhamos andar, meu Deus, em conformidade com a tua palavra, conforme está escrito, meu Deus. E eu peço, fala conosco. Ó Deus, Espírito Santo, fala conosco. Fala aos nossos corações. Meu Deus, nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender, meu Deus, cada direção, cada instrução, cada ensinamento que o Senhor tem nos dado, Senhor, nos ajuda, meu Deus. Meu Pai, nós entendemos, meu Pai, que sem a Tua presença, meu Deus, sem a Tua direção, meu Deus, sem o Teu conduzimento, meu Pai, por mais que uma pessoa tenha, ó meu Deus, habilidade, capacidade, talento, formação, sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem a bênção, meu Deus, ela não vai a lugar algum. Como nós vemos, meu Deus, pessoas, meu Pai, que se apoiaram, meu Deus, na sua capacidade, pessoas que se apoiaram, meu Deus, no seu conhecimento e perderam tudo. A palavra diz, meu Deus, que o homem que confia na força do seu braço, ele não vive uma vida abençoada, uma vida plena, porque por mais que ele julgue, meu Deus, ter capacidade, aquilo é limitado, aquilo tem limite, aquilo tem um prazo de validade. As Escrituras mostram, meu Deus, que quem vive assim está em um lugar escorregadio. E eu peço, ó Deus Todo-Poderoso, meu Deus, nos ajuda, Senhor, meu Deus, a viver, meu Pai, essa diferença. Meu Deus, porque nós somos um povo escolhido, meu Deus, um povo separado, meu Deus, um povo, meu Pai, que vive em boas novas. Meu Deus, então eu peço, cubra cada um, Senhor, em nome de Jesus.
Jesus, meu Pai, que essa unção de poder, meu Deus, possa levar cada uma dessas pessoas que estão aqui, meu Deus, presencialmente, todas, meu Deus, que estão à distância, ó meu Deus, na igreja virtual, possam receber, meu Deus, essa glória, esta unção, esse poder, essa autoridade que vem do Senhor, meu Deus, que nos eleva, que nos fortalece, meu Deus, que nos motiva, Senhor, meu Deus, a continuar, meu Pai, pagando o preço da obediência, da fidelidade, da santidade, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que essa glória, Senhor, ela transborde em cada uma dessas pessoas que estão aqui, que essa glória transborde, que a Tua presença transborde. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, desde as 7 horas da manhã, no projeto Casa Firme. Meu Deus, serão 25 horas, meu Deus, de oração, de intercessão, de adoração, Senhor. E eu oro pedindo a Deus Todo-Poderoso, que essa unção, meu Deus, possa alcançar cada uma dessas pessoas, independente, meu Deus, as que estão à distância, meu Deus, em outros estados, em outros países, pessoas, meu Deus, que estão aqui, representadas, meu Deus, por essas fotos, meu Deus, por esses documentos, meu Deus, por um nome, meu Deus, que está aqui, meu Pai, em um desses livros de orações, ó Deus Todo-Poderoso, que essa glória possa alcançar, meu Deus, aquebrantando, meu Deus, todos os corações, meu Deus, corações que estavam feridos, machucados, corações, meu Deus, que foram, Senhor, atacados, meu Deus, por situações que levou essas pessoas, meu Pai, a terem atitudes imaturas e precipitadas. E eu peço que essa unção de cura, de libertação, de transformação, meu Deus, possa elevar a vida de cada um de nós em nome de Jesus. Eu peço a Deus, Espírito Santo, assuma o controle desse trabalho, assuma o controle dessa reunião. Senhor, é em vão estar aqui, meu Pai, se o Senhor não estiver aqui. Meu Deus, está escrito que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em o Teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles, e eu creio, Senhor, eu creio na Tua presença, meu Deus, eu creio na Tua presença, meu Deus, eu sei, faça a obra completa, Senhor, na vida de todas essas pessoas que entraram por essas portas, meu Deus, entraram, meu Deus, de uma forma, meu Deus, e vão sair daqui transbordando da Tua glória, transbordando da Tua presença. Pessoas que entraram doentes, meu Deus, machucadas, feridas, meu Deus, pessoas que se conectaram, meu Pai, neste link da transmissão, meu Deus, que entraram, meu Pai, feridas, machucadas, decepcionadas, desacreditadas, meu Deus, meu Pai, eu peço em nome de Jesus, meu Deus, que essa unção possa alcançar cada vida, que essa unção possa alcançar cada coração, meu Deus, que o Teu poder, que a Tua glória, meu Pai, ela seja plena, completa, total, na vida de cada uma delas, em nome de Jesus, meu Deus, e eu quero repreender, Senhor, todo o mal, meu Deus, toda a força negativa, meu Deus, que cria situações, meu Deus, para frustrar, meu Deus, para amarrar, para entristecer, para chatear, para amargar, situações, meu Deus, que foram criadas, meu Deus, para achatar o espírito, meu Deus, eu ordeno que todo mal, que todo ataque, que toda afronta do inimigo, que toda seta de olho gordo, inveja, maldade, palavras que secam, que minguam, que foram lançadas e proferidas sobre nossas vidas, nós ordenamos que todo mal, que todos os demônios que lutam para distrair, para roubar, eu ordeno agora, sejam quebrados, cancelados, destruídos, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia, em nome de Jesus. Senhor, eu peço unção e poder, meu Pai, sobre esta reunião, meu Deus, eu declaro, Senhor, meu Deus, que a Tua glória, meu Deus, possa elevar o nível,
meu Deus, de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, é shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu declaro, meu Deus, esta unção de glória, de poder, de autoridade sobre a vida do nosso povo, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, meu Deus, que pessoas saiam daqui transformadas para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego essa reunião nas tuas mãos e te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui, e eu sei que a glória, ela será completa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegue esse em nome de Jesus. Repita assim comigo, por gentileza. O contrário de santo é o quê? O contrário de santo é comum. 2025, essa palavra e essa promessa, unção desse ano, ela vai elevar muitas pessoas para um nível que vai surpreender até mesmo aqueles que projetaram, que até colocaram um teto baixo. Só que o ano de 2025, repete assim comigo, ele exige um comprometimento, um alinhamento com Deus. Se não houver esse comprometimento, esse alinhamento, vai ser impossível pessoas verem e desfrutarem do sabor desse vinho novo. Muitos até viveram algumas coisas em 2025, ao ponto de usar a seguinte expressão: se o ano tivesse acabado agora, esse já seria disparado o melhor ano da minha vida. Só que quando nós ouvimos isso, nós vemos o quanto a mentalidade e a visão de muitos ainda não entenderam o que Deus quer fazer. Repete assim comigo, ó. O fogo que prova, diga, o coração. Aqui em Provérbios, capítulo 17, versículo 3, diz assim, ó, na versão NVT, diz assim, ó, o fogo prova a pureza da prata e do ouro. Repete comigo, mas o Senhor prova, diga, o meu coração. O Senhor prova o seu coração. A Bíblia diz que do coração procede todas as saídas do quê? Do quê? Você vê que muitas pessoas, por mais que elas receberam tantas instruções e direções para viver uma vida plena e abençoada, muitas ainda são pegas cometendo os mesmos erros e vivendo com uma mentalidade totalmente ultrapassada, que já deveria ter sido eliminada. Tudo isso por conta do coração. Por conta do coração. E vivem alienadas a um padrão, a um sistema que não funciona,
e naquela ilusão que vão viver tudo de Deus. Deus, ele vai provar o coração. E aonde está o seu coração? Repita assim comigo: Deus está procurando, diga, um homem oculto. Aonde ele está? Deus, ele não vai lidar com uma pessoa que no privado, no seu altar, aonde é ele e Deus, e no seu interior, uma coisa, e diante do social das pessoas, ou aquilo que ele quer mostrar, ele é outra pessoa. Deus, ele está fazendo essa pergunta: com quem eu posso lidar? Você está conseguindo entender? Deus está fazendo essa pergunta: com quem eu posso lidar? O Senhor está cansado de pessoas que vivem fazendo algo e vivendo de uma outra forma. Isso nunca funcionou e não vai ser agora que vai funcionar. E muitos estão vivendo assim, acreditando que estão conseguindo transmitir para as pessoas, porque a preocupação dela é as pessoas e não Deus, que estão conseguindo mostrar uma boa imagem, mostrar algo ali para as pessoas que estão vendo elas, e mesmo até ela acreditando naquilo que não é uma verdade. Acreditando naquilo que não é uma verdade. E aí, repete assim comigo, ó. Deus tem falado: eu estou provando os corações neste tempo. Quem tem assistido os programas com rigorosidade? Quem tem assistido? Você tem assistido os programas? Se você analisar os programas desses últimos 15 dias, vem palavras de correção, palavras de bênção, palavras de orientação, é ou não é? E aí, o que mais nós estamos ouvindo das pessoas que estão assistindo esses programas, que já estão gravados aproximadamente há 40 dias, era o que eu estava vivendo hoje. Quem nesses últimos 15 dias, a palavra, o programa veio e você disse assim: era isso. Tem alguém aqui? Tudo isso? Então, esses programas sendo gravados, não tem nenhuma desconfiança de dizer assim: olha, eu fui atendido por um bispo ou por um pastor, e ele foi lá e falou com a bispa, e a bispa fez um programa falando apenas para mim, então não corre esse risco. Não tem como. Você vê que Deus, ele vem trabalhando com a igreja, porque ele quer abençoar. Ele quer honrar. Ele quer elevar a igreja para um outro nível. E esse ano de 2025, você recebeu a palavra, como todos nós, que era preciso você cavar as talhas para que você pudesse suportar a maior quantidade do quê? De vinho. O vinho novo. E esse vinho, ele traz o quê? Alegria. E uma alegria plena em todas as áreas da sua vida. E a partir desse primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, depois daquele, repete assim comigo: os milagres nunca mais pararam. Os milagres nunca mais pararam. Eu quero que você analisa muito bem, porque eu não sei quanto tempo você está na igreja. Se é há 6 meses,
ou a semanas, ou a um ano, a 5, a 10. E talvez você use a seguinte expressão: eu tenho sido pressionado, eu tenho sido atacado, situações estão acontecendo o tempo todo para me levar a desistir, para me levar a retroceder. Eu digo que em alguns casos, eu acredito que sim. Mas na maioria deles, é Deus, repete assim comigo, tirando o velho homem de muitas pessoas. E quando Deus tira, trabalha para tirar o velho homem, aquele homem oculto que estava lá. Bispo, quem é esse homem oculto? Quem aqui fez a catarse? Lembra da catarse? Teve coisas que estavam dentro de você, que pessoas que estavam próximo, familiares, por anos, não sabia. E muitos, por muito tempo, até tinham ali a consciência que aquilo estava fermentando, fazendo mal, trazendo maldições por conta de situações que foram tocadas, princípios que foram quebrados, mas mesmo assim, ignorando ocultamente. É ou não é? Não, ninguém precisa saber. Eu ouvi expressão de muitas pessoas assim: isso aqui é meu e vai para o túmulo. Ninguém vai saber disso. E quem estava dizendo que sabia? Deus. Deus sabe. Você vê que muitas pessoas vivem nesse anseio, o desejo de uma transformação, uma vida plena, abençoada. Só que o território que nós estamos pisando e vamos pisar vai requerer de nós uma transformação completa, por inteiro, de dentro para fora. Então muitos estão dizendo: olha, é o diabo. Não é o diabo. Quem já voou num avião monomotor? Já voou no avião, o seu Altair aqui, ó. Ele é piloto. Quem já voou no avião comercial? A janela fica aberta ou fechada? Um avião monomotor, aberta ou fechada? Pode-se abrir a janela, por conta da altitude, da pressão, que não é igual a um avião comercial, que a pressão é maior, a temperatura é muito mais baixa do que aquela de um avião monomotor. A pressão é outra. O ano de 2025, ele traz consigo um aceleramento de processo equivalente a 30 anos. Para analisar. Tem gente que diz assim: olha, eu vivi nesses últimos anos aí bons bocados, boas guerras, boas lutas. Boas lutas. E muitos não estão entendendo o porquê algumas coisas não estão fluindo como deveriam. Porque Deus quer tirar de dentro de você coisas que talvez ainda não foram tiradas. Situações que ainda estão aí guardadas. E talvez muitos não tenham entendido e não estão sabendo lidar com elas. E até um ponto, julgando ou até mesmo atribuindo aquela pressão, aquela situação, como algo diabólico, satânico, uma seta, um laço. Você vê que tem pessoas que fazem assim, ó: em nome de Jesus, todos os demônios, toda a carga, saia! A situação continua do mesmo jeito. Você está entendendo? Saia! E o Senhor está perguntando assim para você: quem é para sair? Os demônios ou o homem oculto? Quem é para sair? Quem é? Você tem que ser claro, porque não adianta você estar ali dizendo algo e lá dentro você sendo outra pessoa. Chega um ponto
chega um tempo que pessoas que disfarçam ou tentam ser uma pessoa que elas não são, num determinado tempo ela acaba deixando escapar, não é? Opa! Não, é porque eu não sou assim não, não é assim que as pessoas falam? Não, só foi de vez em quando, foi um deslize. Espera um pouquinho. Foi um deslize? Ó, eu vou mostrar para você alguns exemplos, que eu sei que você conhece. Exemplos bíblicos do homem oculto, revelado. Judas foi revelado quando Maria derramou aquele perfume que custara 300 denários no Senhor. Seu homem oculto, até então, não manifesto, veio à tona e depois ele mesmo vendeu o Senhor por 10% desse valor. 30 moedas, lembra? 30 moedinhas? O filho mais velho, irmão do filho pródigo, quando o irmão voltou e foi bem recebido pelo pai, seu homem oculto, repete assim comigo, de inveja, ressentimento, foi revelado. Ananias e Safira, aparentemente irrepreensíveis, mas a tentação de participar de um mover sem se entregar por inteiro, revelou seu homem oculto, mentirosos e não inteiros em Deus. O que aconteceu com Ananias e Safira? Morreram. Vocês estão conseguindo entender, não? Saul, quando as mulheres cantaram enaltecendo Davi, saiu o homem oculto, o invejoso, dissimulado e manipulador. Espera aí, não acabou não, tem mais. Tem mais. Moisés, quando o Senhor disse, eu não vou, eu vou mandar um anjo, saiu o homem oculto. Então eu também não vou. Eu não quero a terra prometida, eu só quero o Senhor. Ele priorizou a Deus acima da promessa. Abraão, quando o Senhor pediu o filho da promessa, saiu o homem oculto. No dia seguinte ele subiu o Moriá, levou o cutelo e foi o próprio Deus quem precisou impedi-lo. Ele queria mais a Deus do que a promessa e o próprio filho. Davi, quando viu Golias afrontar a nação, mesmo sem experiência em guerra, se colocou para lutar. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, pressionados a se curvarem diante da estátua de Nabucodonosor, saiu um homem oculto e eles disseram: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Todavia, se Ele não quiser, não nos curvaremos diante da estátua do rei Nabucodonosor. José preferiu ir para a prisão a se deitar com a mulher de Potifar. Seu homem oculto revelou que Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. Te leva a pensar ou não? Te leva a refletir? Qual que é a reação que você tem tido diante da pressão? Diante daquilo que talvez você ainda não viveu? Bispo, mas aquilo foi muito forte. Repita assim comigo, ó. Tudo que vier sobre mim, diga: Deus me dará o escape. Tudo. Tudo que vier sobre você. Poderia ler outro versículo também, citar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam quem? Tudo coopera.
Não, mas o senhor não está entendendo o que eu estou vivendo. Eu estou entendendo. Precisa ser feita uma separação. Deus não pode tratar com duas pessoas no mesmo corpo. Ele quer uma só. Quem que você tem apresentado? Não, bispo. Aqui na igreja, não, eu sou uma boa pessoa. Eu peguei um caso uma vez e foi bem recente, por sinal. O marido estava questionando a esposa por conta das vestimentas dela. Então, quando ela vinha para a igreja, ela usava uma roupa mais apresentável, social, que não era vulgar, a expressão é essa. Mas quando não tinha nenhum compromisso com a igreja, ia para qualquer outro lugar, as roupas não eram a mesma. E o marido falou assim: poxa, mas está errado, eu estou me sentindo mal com isso. Isso é desconfortável para mim. Porque outros homens, o decote, roupas mais curtas, poxa, não dá, desse jeito não dá. Tudo bem. Sentamos para um atendimento. E ela falou assim: não, é completamente normal. Eu falei assim: então faz o seguinte, a roupa que você usa, venha para a igreja. Não, bispo, deixa eu explicar. Porque eu entendi. Você está conseguindo entender? Não, mas eu entendi. Por que você não vem na igreja com essa roupa? Por que você não fala assim quando você está na igreja? Você vê que as pessoas acabam não conseguindo ver aonde, muitas vezes, bênçãos estão retidas por conta de situações que está totalmente atrelada a decisões e a comportamentos no coração. Tem gente que está com tanto orgulho, tem tanto orgulho, tanta mágoa, tanto ódio, que é indiferente para ele o resultado, ele quer alimentar aquilo. Ele quer alimentar aquilo. Você já ouviu várias vezes o testemunho da bispa? Eu lembro de uma vez que a bispa ainda usou a expressão que se ela pudesse tirar alguma coisa dela, um braço, um membro ou qualquer coisa, para colocar naquele momento que o filho passou por aquela situação, ela teria tirado. Como você já deve ter ouvido histórias de mães que disseram aqui: eu tiro de mim, mas eu quero a vida dele. Eu tiro de mim, mas eu quero ver a vida dele. E você vê que muitas pessoas, por mais que a vida está travada, amarrada, ela decidiu guardar aquelas misérias e aqueles sentimentos miseráveis no seu coração. E Deus prova o quê? Deus prova o quê? O coração. Alguém aqui já matou alguém? Se tivesse feito, você não iria falar, né? Você acha, bispo, que eu ia falar? A Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é o quê mesmo? O que é? Você já odiou alguém? Já? Eu sei que só foi uma, né? Tá bom, eu vou dar o benefício da dúvida. 2, né? Tá bom, 3. Bispo, para. Chega. Mas no momento do louvor, teu coração... meu coração é teu, Senhor. Santo, 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 tudo para o Senhor. É mesmo? É mesmo? Tem gente que não consegue olhar na cara da outra pessoa. Não, bispo, eu perdoei. Você perdoou?
Não, mas o senhor não está entendendo. Não, quem não está entendendo é você. Mas, como diz o próprio Bispo Fernando, né? Os números, repete-se comigo, os números não mentem. É o resultado que vai fazer a conta fechar. Qual que é o resultado que você tem tido? Valeu a pena? Valeu a pena? Eu visitei pessoas nos hospitais, fiz visitas em hospitais por muitos anos. Quando eu fui pastor auxiliar em Catanduva, eu fazia visitas em um hospital que chamava Padre Albino. Acho que tem até esse hospital em Catanduva ainda. E eu lembro de muitas vezes ver pessoas e orar por pessoas que estavam em fase terminal e dizer assim: eu estou arrependido. E pedir perdão, confessar e o Senhor levar. Só ali. Só ali. Só que a palavra não tem sido suficiente para muitas pessoas. E não pense que Deus vai derramar o vinho novo em vidas, em corações, que ainda é o odre velho. Nós vivemos um novo tempo. Nós vivemos um novo tempo. Você vê quantos casamentos, a bispa tem falado sobre isso. No início do ano, o primeiro culto do ano, o primeiro culto não, a vigília do ano novo, o primeiro culto do ano, a virada, dia 31. A bispa falou e bateu sobre algo que isso ficou assim, muito claro para mim. Muito claro para mim. Alinhamento com Deus, alinhamento com a igreja, alinhamento no seu casamento, alinhamento na sua empresa, alinhamento com a sua equipe, senão não vai funcionar. Você está entendendo? Senão não vai funcionar. Você vai insistir, não vai funcionar. Nós entramos em um novo tempo. A unção que está cobrindo o Ministério Mudança de Vida é uma unção nova. É uma unção que Deus vai acelerar processos. É uma unção que Deus vai fazer coisas, como a própria bispa disse ainda no programa hoje, coisas que não eram comuns, serem comuns. Coisas que não são comuns. E infelizmente na vida de muitos amargurados, feridos, pessoas que nutrem, alimentam sentimentos miseráveis. Está prosperando? Você já viu um orgulhoso prosperar? Não, fala para mim, tem algum aí? Você já viu alguma vez um orgulhoso, um ressentido, um amargurado, aquele que vive alimentando, se faz de vítima, prosperar? Você viu algum? Por que muitos escolhem? Por que muitos escolhem viver assim? Eu falo com muita segurança, e eu disse isso ainda esses dias, eu não tenho problema de falar sobre isso. Eu fui uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, uma pessoa ferida, e que eu, literalmente, eu não me importava com ninguém, eu me importava comigo. Então, não importa. Não gostou? Eu usava a expressão assim: problema é seu. Problema é seu e não é meu. E algumas pessoas me procuraram para me apresentar aquela pessoa que eu era lá atrás. E ela disse assim para mim, uma delas, duas dessas pessoas me procuraram e disse assim: você fez isso, você falou isso, você era assim, e você teve esse comportamento, e isso fez isso, aquilo. Eu falei assim, eu peguei na mão dela e falei assim: prazer, esse é o novo, está aqui, aquele era o velho. Falei assim, mas você reconhece? Sim, eu era assim. Eu era assim. E aí, eu lembro daquele passado, uma vida infrutífera, sem resultado. Uma pessoa que tinha capacidade, talento, conhecimento, mas as coisas não iam. Você está conseguindo entender?
um coração cheio de amargura, um coração ressentido. Eu não podia ver alguém falando com outra pessoa, olhando para mim, que eu já imaginava que aquela pessoa estava falando de mim. Alguém aqui já viveu assim? Vamos ver se tem gente aqui. Já? Olha só. Eu espero que você já viveu assim, que você não esteja assim, em nome de Jesus. Mas enfim, esse culto é para libertar. Ele é para transformar, é para trazer consciência. Mas poxa, está falando de mim. Olha, mas isso. Eu entendi com a palavra e com muita dor, com muito puxão de orelha, com muita correção, que eu tinha que olhar para mim. Então todas as vezes que a partir do momento que eu entendi o que Deus estava requerendo de mim, tratei e comecei a tratar aquilo que precisava ser tratado em mim, todas as vezes que acontecia alguma coisa e eu estava envolvido em algo, a primeira coisa que eu faço e que eu passei a fazer é olhar para quem? Para mim. Por que você estava envolvido nisso? Por que você falou? Não, mas aquela pessoa falou, tá, mas ela falou porque você acionou um gatilho nela. Não, mas o problema é dela. Não, o problema sou eu tenho que trabalhar, eu não estou me punindo. Mas eu estou trazendo a responsabilidade para mim. E eu passei a ver, como a própria bispa fala, tem pessoas, repete assim comigo, tem gente que não vai mudar. Diga, mas eu, fala o teu nome, vou mudar de uma tal forma que eu não vou me importar com aquelas pessoas. Eu vou mudar de uma tal maneira que se aquela pessoa quer mudar, amém. Ela não quer, mudo eu. Eu vou constrangê-la. Eu vou constranger aquela pessoa com a minha atitude, com o meu comportamento. Uma das pessoas que eu falei assim, não, sim. Ela ficou olhando para mim assim e falou assim, eu não sei o que te falar. Eu falei assim, eu era orgulhoso. Eu era essa pessoa que você está falando. Não, mas espera um pouquinho, você não... Não, eu era. Você quer que eu fale o quê para você? Eu peço perdão para você. Eu peço desculpa. O que eu ocasionei, porque aquela pessoa não era uma pessoa transformada. Esse sim é transformado. Mas um orgulhoso, ele reconhece. Ele passou no sinal vermelho, ele está errado, a pessoa buzinou para ele e ele ainda está achando que ele está certo, não é? Não é assim? Você passou no sinal vermelho, você invadiu a faixa, eu buzinei porque aquilo iria causar um acidente, mas você está errado, porque o jeito que você buzinou, então eu tenho que buzinar suave. Então, quer dizer que ele não reconhece. E você vê que muitas pessoas ainda precisam ser trabalhadas. O homem oculto, ele é revelado no momento da pressão, no momento do confronto, no momento onde você é levado, você é instigado no limite para ver o que está dentro de você. O ouro e a prata, ele é provado no fogo. E quem prova o seu coração é Deus. E ninguém pode dizer para você, dizer assim, poxa, o coração dele é bom. Ele mudou. Ele mudou. A Bíblia fala da passagem que se alguém te ferir uma face, você tem que fazer o quê? É fácil? Você já virou outra face? Às vezes pode nem ser figuradamente, um tapa mesmo. Pode ser uma ofensa. Você está entendendo, não? Uma ofensa. É um tapa. Como que você recebeu essa ofensa? Não, eu fiquei chateado. Fechei meu coração. Aquela pessoa, já me fechei com ela. E eu já travei o meu coração. Então, ali naquele momento, eu já comecei a conjecturar.
Eu comecei já a pensar coisas sobre aquela pessoa, e aí vai, aí eu lembrei daquele tempo, daquela época, daquele momento, daquela situação, você vai longe. Quando você vê, você está distante de Deus. Distante de Deus. A Bíblia diz aqui em Salmo 26, versículo 2, diz assim, Salmo 26, 2. Põe-me à prova, Senhor. Repete comigo, examina-me, investiga meu coração e a minha mente. Quem é o único ser que pode fazer isso? Deus. Se você fosse Deus, conhecendo você, você daria tudo aquilo que você tem pedido? É uma pergunta. Tenha consciência, pelo menos, é o mínimo. Se você fosse Deus, tudo o que você tem pedido, que você tem ali debruçado e derramado lágrimas ali, você daria a você? Conhecendo a sua mente, conhecendo o seu coração. Não, bispo, minha esposa me conhece. Quem tem que te conhecer é Deus. Porque você pode estar casado com uma pessoa há 300 anos. Por mais que você julgue que você conhece essa pessoa, sempre tem algo ainda que não foi ali trazido, não foi falado, alguma coisa ali, em algum momento passou. Mas Deus é aquele que te conhece por inteiro. E Deus não insiste comigo e com você em vão. Quando Deus aponta, uma palavra vem, uma direção vem, é porque Ele está sinalizando que existe algo que ainda não foi tratado e que precisa ser tratado, e que após esse tratamento, Ele vai abençoar, Ele vai honrar. Gente, hoje é dia 28 de maio de 2025. Tem gente que não está vendo o ano passar. E daqui a pouco estão desesperadas, aflitas, afoitas, pedindo de Deus uma solução, uma resposta. Não aconteceu na minha vida isso. Por quê? Será que é Deus quem está segurando? Será que é Deus quem não quer te abençoar? Você que tem filho, se você analisa e vê o comportamento dele, ele tem ali um comportamento, você vê ele amadurecendo, desenvolvendo, o que você quer fazer com ele? Você não quer abençoar ele? Vou fazer isso, não é assim? Vou fazer isso por você, vou fazer isso por você, papai vai fazer isso, papai vai te dar aquilo, papai vai fazer isso, aquilo outro. Naturalmente. E Deus quer fazer isso por todos nós. Só que Ele quer encontrar um coração sincero. A Bíblia diz que nós não passaremos por aflições. A Bíblia diz assim, vocês não vão passar por aflições. É isso? O que o Senhor disse? Mas o Senhor nos livraria de quantas? De todas. É interessante aqui, eu não tinha nem separado, aqui em Salmo, esse versículo aqui, ele mostra algo. Você já leu ele, já acredito que 300 vezes, acredito que você deve ter até o adesivo dele colado na sua geladeira. Salmo 23, diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto aos riachos tranquilos. Renova as minhas forças, guia-me pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o seu nome. Repete comigo, mesmo quando eu andar pelo quê? Do quê? Não terei medo. Repete comigo, pois tu está ao meu lado, tua vara, o teu cajado me protegem. Quem age assim é uma pessoa segura,
que Deus está com ela. Ela não teme. Ela sabe que o coração dela está em Deus. Você está conseguindo entender? Ela sabe que o coração dela está em Deus. Ela passa pelo vale, pela prova, por situações. Nós ainda ouvimos, a bispa falava essa semana, em uma reunião que ela faz com líderes, e algo que marcou muito. E ela disse assim: eu sei que Deus está para fazer. Deus está para fazer algo muito grande. Deus está para fazer algo muito grande. E todas as vezes que Deus está para fazer algo muito grande, Ele quer trabalhar em nós a parte interna. Qual que é a parte interna? Seu coração. Nós vemos ainda domingo, a bispa falou sobre Davi, por ter conquistado aquela fortaleza dos jebuseus. Disseram a Davi que ele não podia entrar, não é? Pois bem, o que aconteceu? Ele entrou. Mas bastou entrar apenas? O que ele teve que fazer? Desapossar os inimigos. Foi ou não foi? Desapossar os inimigos. Resolver todo o problema interno. E depois, ele mandou buscar a arca. Que é o quê? A presença de Deus. Depois, não adianta você colocar a presença de Deus, receber uma oração, receber uma unção, participar de um jejum, se você não reparar o que está com problema lá dentro. Expulsa os inimigos. Elimina todo o problema interno que tem devastado com a sua vida. Que está lá, te escravizando, te roubando. Você vê que tudo leva para o coração. Nós estamos num tempo que misericórdia, você não pode falar nada. Estou chateado. É ou não é? Ai, o jeito que você falou me feriu. Estou machucado. Você vê que grandes empresas, grandes cargos hoje, ele não é nem muito analisado a capacidade da pessoa em si, em executar tarefas. Mas sim, se aquela pessoa ela tem capacidade de lidar com pessoas e se ela tem controle emocional. É o primeiro ponto. Sabia disso? Se ela tem controle emocional. Por que o controle emocional? Meu amigo, vai ter momentos que nós vamos enfrentar perrengues aqui, vai ter pegada aqui, vai ter momento que a gente vai ter que levantar, vai ter que vender, o time vai ter que levantar aqui, está no vermelho, vamos guerrear e vamos todo mundo junto, e você tem que saber lidar com essa pressão, tem que saber lidar com pessoas, vai ter gente problemática, vai ter gente complicada, vai ter pessoas difíceis, como que você vai lidar com isso? Não, porque eu sou formado, eu tenho conhecimento, eu tenho MBA, eu falo 3 idiomas, eu sou viajado, eu tenho muito network, eu tenho isso, ok, amigo, o problema é seu. Como que você lida com isso aqui na pressão? Porque isso é técnico, isso nós podemos te ensinar. Eu posso colocar uma pessoa, como o próprio Deus colocou lá, quando Moisés não queria ir, Deus não colocou o irmão dele? Pode ir, você não quer ir? Então tá bom, então vai, eu preciso que você vá, então eu vou colocar alguém. Deus coloca alguém, eu vou colocar alguém aqui, e essa pessoa vai fazer o trabalho difícil para você. Eu preciso de uma pessoa que veja, uma pessoa que tenha espírito, uma pessoa que esteja totalmente alinhada com a visão, com a missão, com os valores da empresa, uma pessoa que acredita, que luta, que dá a vida, que dá o sangue por isso. É isso que empresas estão buscando. E quando uma pessoa ela entende isso em Deus, ela prospera. Porque tem pessoas que vivem alimentando sentimentos, emoções e misérias emocionais. E tudo ele acha que se resolve com o quê? Com o dinheiro. Preciso comprar um cachorro. Não é assim? Agora eu preciso comprar um gato. Porque está muito quieto. Tem que ter um cachorro e um gato nessa casa para dar trabalho. Não é? Pronto, comprei um cachorro e um gato. Agora eu preciso de um periquito.
preciso de um problema. Eu preciso de um problema. Eu preciso de alguma coisa porque não está, ele está inquieto. Uma pessoa que está em Deus, ela vive em paz. E ela é guiada pelo Espírito. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ela nunca faz nada sem a aprovação de Deus. Ela faz tudo com a direção. Você vê que muitos que agiram na emoção, com sentimentos, ou com base ao orgulho construído, ela só tem arrependimentos. Só tem arrependimentos. A sua vida é para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel 16, versículo 7, só para contextualizar essa parte, diz assim, o Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu quem? Deus, eu o rejeitei. Quando Deus rejeita uma pessoa, repete assim comigo, tudo trava. Como está a sua vida? Vamos lá. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o quê? O coração. Aí aqui, deixa eu pegar essa outra referência que eu separei aqui. Não foi grampeada as folhas, não deu tempo. Aqui em 2 Samuel 5, versículo 10, na NVI, coloca para mim. 2 Samuel 5, 10. Eu não passei essa referência. Repete assim comigo. E foi se tornando cada vez mais o quê? Pois o Senhor, o quê? Lembra quando Davi entrou em Jebus e ele conquistou a fortaleza? O que Davi fez primeiramente? Repete comigo, expulsou os inimigos, tratou a parte interna e trouxe a arca, que é a presença de Deus. Davi não precisou fazer mais nada. O Senhor colocou no coração de Hirão, que veio com as suas delegações e trouxe tudo o que ele precisava para a construção do templo. Davi não preocupou com dinheiro, ele não se preocupou com a riqueza. Você está conseguindo entender? Ele não se preocupou com bens materiais ou com qualquer outra coisa, mas sim a presença de Deus. Deus enviou, Deus proveu, Deus não desamparou. Repete assim comigo, Deus não vai me desamparar. Diga, Deus está procurando o homem oculto. Aonde está? Aonde está esse homem oculto? Quando Deus procurou o homem oculto em José, ele encontrou? Quando Deus procurou o homem oculto em Davi, ele encontrou? Quando Deus procurou o homem oculto em Saul, ele encontrou? E em você, ele tem encontrado ou está escondido ainda? Não, é porque eu não sou assim, eu não sou orgulhoso. Primeiro, que quem diz que não é orgulhoso está mentindo na hora, né? Você fala, pronto, agora você é. Talvez se você achava que não era e não tinha sido, agora, oficialmente, você é. Eu não sou orgulhoso. Não, eu não sou assim. Você vê que o coração de muitas pessoas está endurecido. E Deus chama para uma transformação do seu coração. Esse ano de 2025 requer um coração que agrada a Deus. Pare de se preocupar
com tantas coisas que talvez por muito tempo você colocou força. Teve gente que colocou força para agradar pessoas, para fazer bonito para pessoas, mas não fizeram um terço para Deus. E das pessoas você acabou até tendo, porque certamente você recebeu um elogio, poxa, que bacana, não é? Olha, você é 10. Só isso é suficiente para você? Você não precisa da bênção? Você precisa da bênção. Você precisa da bênção. Você tem acompanhado os testemunhos que o bispo, tanto a bispa quanto o bispo, tem colhido aqui no altar. E olha o que Deus vem fazendo na vida dessas pessoas. Qual que é a explicação que tem isso? Agora sim, vamos lá. Deus faz acepção de pessoas? Deus está olhando, não, esse aqui, não, eu achei ele bonitinho. Esse aqui é bonitinho, tá? Vou abençoar ele. É assim que Deus faz? Deus procura um coração. Um coração. Você vê que muitos casamentos, muitas famílias estão assim, a pé de guerra. Casamento, você pode ver, casamento é prova de caráter. Não, porque ele, não é? Não, é porque ele. Não, porque é ela. Porque é ele. Quando eu vou atender casal, quem aqui já foi atendido sabe o que eu estou falando. Eu falo assim, que horas que a gente vai começar a falar de você? Quando? Não, é porque a minha esposa, porque... Não, tudo bem, tá certo. Que horas nós vamos começar a falar de você, do seu comportamento, da sua atitude? Não, é porque assim, eu tenho alguns comportamentos, eu faço algumas coisas, mas não tem mais, amigo. Muda. Não, mas é porque aquilo talvez na sua cabecinha, aquilo talvez não é nada. E Deus está dizendo para você que aquilo pode destravar tudo. Porque é um que destrava o outro, é um passo que você dá, que dá um gatilho para o outro. Mas é um tentando defender a sua tese, é um tentando ter razão. Enquanto você está lutando para ter razão, e você tem discutido, brigado, insistido naquilo, quem está ganhando? Eu sempre falo sobre isso, briga de casal, quem ganha? Quem ganha? Não, eu tenho razão, porque ela está errada, porque ele está errado. Não, ele teve um comportamento lá, e que aquilo me deu motivo, tá, tudo bem, tá tudo certo. Mas quem ganhou? Se ambos ficaram chateados, entristecidos, magoados, ou houve separação, ou houve divórcio, ou houve traição, ou houve tantas coisas, quem ganhou? Quem ganhou? Quem está mais feliz? Ninguém. As pessoas, muitas não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras. A Bíblia diz assim, repete comigo. O forte, ele deve suportar quem? O fraco, os fracos. Se você não tem suportado, quem é o fraco é você. Quem é o fraco? E que precisa ser suportado é você. É o intolerante. Se você é aquele que não para e dispara, e a pessoa do outro lado fala, não, tá bom. Ixi, ele estava tendo que te suportar. Quem é o fraco é você e não ele. Não, eu tive razão, tá vendo aí? Olha, eu falei que eu estava certo, tudo bem. Parabéns, fraco. Parabéns. Enquanto isso, você está retardando tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Tudo. Tudo que Deus tem para fazer. E tem gente que vive aplaudindo a vida das outras pessoas. Chegou a hora de você aplaudir a sua própria vida. Porque muitos aqui não têm mais tempo. Você tem tempo para perder? Ah, não, eu ainda consigo suportar mais uma semana de orgulho. Não é? Mais uma semana.
É tão interessante que quanto mais consciência nós temos, repete assim comigo, quanto mais consciência eu tenho de mim, diga, mais perigoso fica. Sabia disso? Quanto mais consciência você tem de você, mais perigoso fica. Porque agora você tem consciência que você está quebrando princípios, você está fora da direção de Deus, e se você não se posicionar, o próprio mal pode ali devastar com a sua vida, porque é o que ele sabe fazer. E é o que ele quer fazer. É o que ele quer fazer. O homem oculto precisa ser revelado. Chega de duas pessoas. Não, bispo, é que assim, o senhor não entende, é que eu passei muitas coisas. Eu falava isso. Eu falava isso. É tão interessante que a bispa ainda fala sobre isso, né? Você vive bom. Eu ainda achava que ficava feliz por ter tido, mas eu ficava amargurado. Você está conseguindo entender? Não, tá vendo? Eu tive razão. Eu tive razão. E muitas vezes talvez ela ficou assim, tá bom, né? Alguém tem que suportar o fraco. Você está conseguindo entender? Alguém tem que suportar o fraco, que seja eu. Que seja eu. Você vê que quando Davi, ele entendeu aquilo que ele precisava entender, tudo aquilo que ele fez, Deus honrou. Deus abençoou. E nós vemos Davi com um coração puro, sincero, mesmo após ter cometido um erro, e ter reconhecido que errou, e pediu para Deus tirar tudo dele. Tira o trono, tira o cajado, tira o palácio, tira tudo. Mas não tira de mim o quê? O teu espírito. Tem gente que a primeira coisa que sai dela é o espírito. É a presença. E talvez aquela unção que está na vida dela não é nem a unção que ela pagou um preço para conquistar. É uma cobertura espiritual de orações de pessoas que oram por ela. Porque por ela mesma não teria nada. Por ela mesma não teria nada. Nada, 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 nada. Aquilo que está sobre ela é oração, é intercessão, são pessoas que têm orado por elas. E pensa um povo que ora, somos nós. De tempo em tempo você recebe mensagens. Estamos orando por você. É ou não é? Estamos orando por você. Estamos orando por você. E nós não mandamos mensagem apenas, nós oramos. Oramos. Intercedemos de verdade por pessoas. E muitas estão vivendo sobre essa cobertura de misericórdia. Chegou a hora de você abrir o seu coração por inteiro, para Deus se manifestar e fazer a obra completa que Ele quer fazer na sua vida. Não perca mais tempo. Coloque-se em pé, por gentileza. Repete assim comigo: o que eu carrego é revelado na crise. O que você carrega é revelado na crise. Certamente você já teve um momento de explosão, ou de imaturidade, de inconsequência, que depois de muito tempo você teve ali um arrependimento sobre aquilo. Foi a própria misericórdia de Deus sobre a sua vida. Deus não permitindo que o diabo insistisse, conseguisse tragar a vida de muitas pessoas. O tempo passa muito rápido.
Gente, o tempo passa muito rápido. Eu dou esse exemplo, eu falo que eu lembro que quando eu estava desesperado porque eu queria tirar a minha carta, eu já nem sei quantas vezes mais eu já atualizei a bendita da carta. Eu lembro que eu e a minha esposa estávamos orando para Deus nos abençoar, para que Ele nos presenteasse com uma filha. E a minha filha já fez 17 anos. 17 anos. O tempo passa muito rápido. E talvez na cabeça de muitas pessoas vai ficar essa memória de hoje. E eu creio que você vai dar um passo de fé. E vai tirar tudo isso de dentro de você. Vai tirar do seu coração toda essa sujeira. Tudo aquilo que precisa ser arrancado. E você que não tem consciência e recebeu hoje, e talvez você tenha dito assim: bispo, olha, eu até tenho consciência, eu sei que eu tenho essas fortalezas de orgulho, eu sei quem eu sou, as atitudes que eu tenho, e eu literalmente preciso de ajuda. E não é algo que você tem que se envergonhar, é algo que você tem que ter consciência, simples assim, e não aceitar mais viver assim. Se você tem essa consciência, você diz: bispo, eu quero essa oração, eu quero que você saia do teu lugar, e eu quero que você venha aqui no altar. Eu quero orar por você. Não se retraia e não saia do teu lugar porque você viu alguém, ou você tem que ter consciência. Você não pode aceitar mais viver alienado a um padrão que não tem trazido a você nenhum acréscimo. Não permita que o orgulho, não, eu não preciso mudar, eu estou em paz comigo mesmo. Eu digo que esse é um portal que foi aberto. É um portal de oportunidades. E Deus quer trabalhar na vida de cada um de vocês. Com as mãos no seu coração, você que está aqui na frente, você que está aí na igreja também, eu quero que você, com a sua mente e com a consciência, que talvez você não tinha e você passou a ter a partir desse momento, eu quero que você peça a Deus misericórdia. Diga para o Senhor: eu não quero ser assim. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, que dizem assim: olha, eu tenho lutado contra isso, e eu tenho insistido. E Deus está dizendo para você: hoje é o fim para tudo isso. Hoje é o fim. Você que entrou aqui pesado, triste, angustiado, um peso. Fala com Deus. E diga: Senhor, me ajuda. Eu não aceito voltar para o meu lugar.
da mesma maneira que eu vim aqui neste altar. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que tem me aprisionado, tudo aquilo que tem travado, amarrado a minha vida, o meu coração. Eu não quero ser assim. Eu fui criado, eu fui formado para ser cheio da tua glória, cheio da tua presença. Busque a presença de Deus. Esse aqui, eu me lembro muitas vezes de momentos como esses, e de muitos confrontos que eu tive com muitas pessoas, com muitos líderes, que chegaram até mim e disseram: olha, é um portal que está sendo aberto, mas a cegueira era tão grande, que muitas vezes, após ter ouvido tanto tempo, eu ainda julgava e achava que aquilo era com a pessoa e não comigo. E hoje, como eu sinto hoje, e ainda eu falava isso para alguém hoje, eu falei assim: como eu me arrependo de não ter dado a resposta certa lá naquele momento, de ter dado a resposta, de ter tomado a decisão certa, de ter ali rasgado o meu coração naquele momento. Porque teve muitas coisas que eu vi passar pelos meus dedos, escorrer pelas minhas mãos, e muitas vezes eu não conseguia fechar, eu não conseguia possuir, eu não conseguia ocupar aquilo, que eu estava cheio, e Deus estava dizendo para mim, que Ele só poderia fazer se Ele me enchesse, e para isso eu precisava me esvaziar daquilo, de tudo aquilo. E eram duas pessoas, e eu digo ainda, que às vezes as pessoas assim, não, uma pessoa boa era ruim. Não, eu era os dois ruim, os dois eram ruim, porque não fazia bem para mim, nem bem para as pessoas que estavam ao meu lado. Mas hoje eu tenho paz, e hoje eu vejo a obra de Deus, as mãos de Deus na minha vida, e eu vejo as coisas fluir, as coisas caminharem. E eu sei que com você não vai ser diferente hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu apresento, meu Deus, a vida de cada uma dessas pessoas que vieram aqui no altar. E talvez, meu Deus, tenha pessoas assim, meu Deus, à distância na transmissão, pessoas que se levantaram e disseram: eu também. Eu oro, meu Deus, por cada uma delas e peço, ó Deus Todo-Poderoso, meu Deus, que tudo aquilo que tem sido, meu Pai, esse afronto, meu Deus, no caráter, meu Deus, na vida dela, esse homem oculto, meu Deus, mal, esse homem oculto mal, porque não foi cheio da Tua presença, não foi cheio, meu Deus, da Tua glória, meu Deus, e todas as atitudes, os comportamentos, as decisões, as escolhas, foram escolhas ruins, foram decisões ruins, foi uma insistência ruim, foram passos ruins, meu Deus, eu peço a Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, Senhor,
Meu Deus, que todos esses corações, que todas essas vidas, que todas essas pessoas, meu Deus, que vieram até esse altar, eu declaro, Senhor, essa libertação, essa transformação, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, em nome de Jesus, de dentro para fora, um novo ser, um novo cheio de Deus, cheio da glória de Deus, cheio da glória, cheio da presença de Deus. Peça ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo, você que está aí na nave também, peça ao Espírito Santo para te encher, peça a Ele para te encher desse poder, com essa unção, para transformar a sua mente, o seu coração, o seu eu interior. Peça a Ele e diga: eu não aceito mais, Senhor, eu não aceito mais viver alienado a um sistema que não funciona, que não caminha, que não anda. Eu quero a Tua presença, eu escolho a Tua presença, eu abandono o orgulho, eu abandono essas misérias emocionais, eu abandono tudo que tem me escravizado, e eu escolho, Senhor, eu escolho a Tua presença. Isso, busque a presença dEle. Isso, busque a presença dEle. E diga: meu Deus, me encha com o Teu poder, me encha com a Tua glória, me encha, Senhor. Eu não aceito sair daqui da mesma forma que eu entrei, eu não aceito sair daqui vazio, não. Deus, vem Senhor, quero ser igual a Ti. Tudo que sou é pra Teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Limpa, Senhor, meu coração, limpa o meu coração. Abre meus olhos, Senhor, pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Eu quero ver, Senhor, o Teu amor por mim. Me ajude a ver, me ajude a ver, me ajude a ser igual a Ti. Quero ser igual a Ti. Tudo que sou é pra Teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. A consciência, ela te liberta. Quando Davi expulsou todos aqueles inimigos, ele tratou toda a parte interna, ele trouxe a presença de Deus, ele trouxe a presença, e essa presença fez com que Davi crescesse, prosperasse e se tornasse a cada dia mais poderoso. Ele prosperou, ele se tornou poderoso, porque a presença de Deus estava ali. Então diga: Deus, me encha com a Tua presença, me encha com o Teu Espírito. Eu não aceito, Senhor, porque se você combater os inimigos, tratar toda a parte interna,
e não se encher da presença de Deus, não vai adiantar, porque logo aquilo que talvez foi tirado vai lutar para voltar, e aquilo vai voltar com mais força. Você tem que ocupar esse lugar com a presença de Deus. Você tem que ocupar esse lugar com a presença dEle, com a presença do Espírito Santo, te guiando, te norteando, te elevando, te fortalecendo, te ajudando a ter boas escolhas, te guiando em cada passo, em cada decisão, te levando para um outro nível. A presença dEle, ó Deus Todo-Poderoso, eu peço, encha, Senhor, encha cada uma dessas pessoas, ó meu Deus, com a Tua presença, com o Teu poder. Eu peço, Espírito Santo, encha, peça a Ele, diga, eu não aceito, Senhor, sair daqui sem a Tua presença. Peça a Deus, peça a Ele, enche o meu coração, limpa a minha mente. Eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu poder, eu preciso do Teu poder. Eu sou novo, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura, cheio da Tua presença, cheio da Tua glória. Oh, glórias, glórias, aleluias. Peça ao Espírito Santo para Ele te encher, para Ele transbordar a sua vida com a presença dEle. Derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, vem, Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Senhor, isso, enche-me. Busque a glória dEle, busque a glória dEle, busque a glória dEle. Seja cheio dessa glória, desse poder. Seja renovado, fortalecido, um novo homem, uma nova criatura, transformado em Jesus. Enche-me, ó Pai, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, ó Pai, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, ó Pai, até transbordar. Enche-nos, Senhor, derrama sua glória, derrama, Deus, derrama, Deus. Enche-me, enche-me, ó Pai, até transbordar. Derrama sua glória, enche-me, Deus. Seja renovado com essa paz. Você que entrou aqui angustiado, aflito, preocupado, receba essa paz agora, esse renovo, esse fortalecimento, esse revestimento de poder, de autoridade, que vai te levar para um outro nível, em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida, em todos os sentidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu ocupo este lugar como Davi. Diga: eu tenho a certeza. Diga que os inimigos foram eliminados. Diga: a parte interna, ela foi tratada. Diga: e a tua glória, diga, ela transborda na minha vida. Diga: eu tenho a certeza que aquilo que não era comum na minha vida, diga, agora é comum. O que não era comum? Eu quero que você fale.
O que não era comum, que agora é comum? O que não era comum? Talvez você estava vivendo uma vida amarga, uma vida azeda, uma vida escassa, uma vida humilhada. O que é agora é comum para você? O que é comum agora na sua vida financeira, na sua vida profissional, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, na sua saúde? O que é comum? Agora é comum, porque eu estou cheio da glória de Deus, e eu vou prosperar. Eu vou prosperar, diga isso, eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com as mãos no seu coração, não fale nada. Eu quero que você sinta essa paz, esse renovo, trazendo a você aquilo que você precisava, não aquilo que você julgava que você precisava, aquilo que Deus está dizendo que é o que você precisa. E se prepare para um novo tempo, para dar guinadas e voar alto e suportar a pressão e viver para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: eu tomo posse desta glória. Diga: eu saio daqui transformado, abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.